Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Aqui é a Diaconisa Pri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje é uma surpresa. Tô chegando aqui com uma sequência de vídeos falando sobre batalha espiritual. Eu sei que eu tenho uma playlist, gente, que fala sobre batalha espiritual que eu já fiz aqui. Só que nessa playlist eu vou estar explicando bem a fundo os conhecimentos das coisas. Eu vou falar sobre demônio, vou falar sobre mundo espiritual. Vocês vão amar. Se vocês amam saber sobre o mundo espiritual, vocês vão amar. E vai ser bênção na vida de vocês também, tá bom? Então, assim, gente, eu vou deixar pra mim tá trazendo esses vídeos toda terça-feira. Toda terça-feira tem vídeo sobre batalha espiritual até acabar a série desses vídeos que eu vou ver quantos são. Depois eu falo pra vocês, tá bom? Então, toda terça-feira, no momento, vai ter vídeo sobre batalha espiritual. Porque eu vou tentar trazer 2 vídeos por semana. Vou tentar, tá bom, gente? Então, pra não ficar só esse assunto, toda terça é de batalha espiritual e no outro dia da semana será sobre qualquer outro assunto que eu tenho trazido aqui pra vocês, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo aqui, como hoje é domingo, né, vou fazer de tudo pra subir esse vídeo no domingo, eu vou estar explicando pra vocês um tipo de batalha que eu passei nesse final de ano. Eu sei que vocês gostam de experiência e testemunho, então tô trazendo aí, recebam. Pra vocês verem como que funciona mais ou menos a batalha espiritual, antes de eu estar entrando bem a fundo sobre isso, tá bom? Porque eu vou explicar bem do início, vou explicar como que funciona o mundo espiritual, falar sobre um monte de coisa, tá bom? Então, antes disso, né, se você é a sua primeira vez aqui, deixa a sua inscrição, deixa o seu like se gostar do vídeo, comenta, tá bom? Bora lá. Gente, no final do ano... Gente, eu só vou estar falando essa experiência, por quê? Porque eu já recebi o que eu pedi pra Deus, tá? Então, sempre quando você receber algo de Deus, você pode depois, por exemplo, você abrir um jejum. Aí você recebeu aquela bênção, aí sim você pode contar pras pessoas que você teve que jejuar pra receber aquela bênção, entendeu? Ou se for caso de ensinamento que nem eu tô fazendo aqui pra vocês, mas mesmo assim, gente, eu conto só depois que eu recebo, tá bom? Então, como eu recebi, eu tô entrando já abrindo essa sequência de vídeos sobre batalha espiritual, né? Esse não é o primeiro vídeo, mas é só pra vocês terem uma noção como que funciona, pra quem nunca lidou exatamente assim com batalha espiritual. Tá certo? Então, nesse final do ano de 2024, eu fiz o último propósito do mês, que foi... Eu fiz, acho que foi lá do dia 10, mais ou menos, de dezembro. Eu vou explicar exatamente como que eu fiz, os dias, como que foi o jejum, porque eu sei que vocês gostam de saber. Primeiro que esse é o canal de ensinamento, né? E depois porque eu sei que vocês gostam de saber para ter ideias para vocês também poderem fazer, tá bom? Então, assim, gente, a minha área, gente, é a área de batalha espiritual. O meu chamado é chamado de libertação. Então, as coisas sempre é assim nesse sentido. Tudo, a maioria das coisas eu tenho que lutar pra caramba pra poder ter. E toda vez que você entra em uma batalha espiritual, você tem que estar limpo diante de Deus. Por exemplo, você tem que estar com seu coração limpo, você tem que estar no máximo ali na posição, sem brechas abertas. Eu vou explicar tudo isso pra vocês conforme for passando os vídeos, tá bom? Sobre batalha espiritual. E aí, esse ano eu sabia que eu ia ter que travar muitas batalhas. Então, eu comecei a pensar, né, no final do ano. Eu preciso me posicionar diante de Deus. Por quê? Porque assim, gente, eu tinha algo dentro de mim que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, mas se chama raiz de amargura. O que é raiz de amargura? Ela não é falta de perdão. Ela é algo que vem depois da falta de perdão. Por exemplo, a falta de perdão é algo que, por mais que seja difícil para você perdoar, chega numa hora que você consegue perdoar. Mas a raiz de amargura, eu também vou explicar isso mais pra frente, só tô dando uma resumida. A raiz de amargura é algo muito profundo, é algo que já criou raiz ali. Então, eu tinha uma pessoa onde não tinha perdoado ela tinha feito coisas comigo, só que ela começou a fazer várias coisas e foi juntando uma coisa a outra. Sabe quando vira aquela bola de neve que você cansa? Então, aí chegou numa hora que eu não tava aguentando mais e ali começou a criar raiz. A raiva foi alimentando, sabe? Toda hora que acontecia alguma coisa, a pessoa fazia, foi criando aquela raiva e eu tô falando rápido pra dar uma resumida rápida pro vídeo não acabar, tá bom? A memória. Então, aí foi criando, como criando raízes. Ou seja, não é só simplesmente você liberar o perdão, não sai. É algo que você tem que pedir pra Deus intervir, pra literalmente Deus entrar, pegar ali com a mão e literalmente tirar aquilo dali. Porque é algo que criou raiz, gente, não é algo simples. Então, assim, eu tinha isso dentro de mim. Então eu pensei, né, eu preciso terminar esse ano, eu não posso começar o outro ano é, com isso ainda dentro de mim, porque é algo, gente, que não era só com aquela pessoa, era algo que estava fazendo parte da minha vida, ou seja, eu não estava mais feliz direito por conta daquilo, eu não estava, sabe, gente, eu não conseguia ficar em paz por conta daquelas coisas, porque estava incomodando, ou seja, o perdão que você não libera para a pessoa,
Às vezes a pessoa não tá nem aí, às vezes a pessoa já se esqueceu, mas você que tá lá alimentando isso daí dentro de você, você que vai se apodrecer, né? Que nem as pessoas falam, né? Que a falta de perdão é que nem um copo de veneno que você toma achando que a pessoa vai morrer. Mas na verdade é que quem é que tá morrendo é você, entendeu? Então é literalmente isso que tava acontecendo comigo. E aí eu fui e falei, não, eu vou pegar batalhas esse ano, e então em nome de Jesus eu tenho que me livrar disso, eu tenho que me posicionar. Porque se eu entrasse assim, gente, em batalha espiritual, eu ia receber muita retaliação, que é coisas que eu vou explicar mais pra frente. Quem já sabe o que é retaliação, né, já sabe o que eu tô falando. Então retaliação é um contra-ataque que você recebe dos demônios, entendeu? Se você tá entrando em uma batalha, você vai receber contra-ataque. Agora, se você tiver brecha aberta, como falta de perdão, por exemplo, você dá legalidade pros demônios irem e literalmente lançarem um monte de coisa em cima de você. Então eu não podia entrar desse jeito. Então tinha que estar posicionada diante de Deus. E então, gente, e conforme eu fui buscando também o final do ano, antes de chegar nesse propósito, chegou numa hora, gente, que não adianta. Deus vai trazendo os pecados à tona. Por mais que a gente tenta deixar pra lá, esse pecado eu vou deixar pra lá, vou atrás de outras coisas. Chega numa hora que Deus começa a trazer, olha, você tá pendência disso aqui, você precisa resolver isso aqui. E aí Deus começou a me incomodar também acerca disso, né? Eu falei, não posso entrar esse ano sem esse ano novo desse jeito. Era algo, gente, que eu orava falando, Deus, eu perdoo essa pessoa, Deus, por mais que meu coração não quer perdoar, mas eu perdoo. E eu não tava conseguindo liberar o perdão, gente. Não tava. Que aí foi a hora que eu me toquei que aquilo dali já era uma raiz de amargura. Eu falei, não adianta só por mim. Eu tenho que pedir pra Deus literalmente arrancar isso. Porque dentro do meu coração, da minha mente, eu queria mesmo perdoar a pessoa. Só que tava enraizado, então aquilo não ia sair por minha vontade. Tinha que ter a intervenção de Deus, tá bom? E aí eu comecei um propósito. 6 minutos já de vídeo, misericórdia, enfim, né? Eu fiz um propósito, que eu vou explicar pra vocês detalhes de como que eu fiz. Eu comecei mais ou menos no dia 10, não lembro direito se foi no dia 10, mas eu acho que foi 10 ou 11, mais ou menos, acho que foi no 10. Aí eu falei assim, eu vou jejuar 12 horas todo dia, da meia-noite ao meio-dia, apenas com água, todo dia, até o último dia do ano. Ou seja, do dia 10 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Aconteceu tanta coisa, gente, que eu não vou conseguir explicar a fundo nesse vídeo, mas eu vou dar só uma pincelada pra vocês verem o que aconteceu. O que aconteceu? Quando a gente jejua, meu Deus, se eu pudesse, eu vivia em jejum, gente, porque o jejum é uma arma que a gente fica bem aguçado espiritualmente, principalmente quando a gente tá jejuando todos os dias. Eu nunca fiz jejuns assim, todos os dias, com horas assim de 12 horas. Então foi um desafio muito grande, gente. Quanto maior é aquilo que você precisa diante de Deus, gente, maior é a batalha. E eu sou muito magra, gente, pra vocês, sabem, quem me conhece sabe. Então, assim, eu acho que pra mim, dificilmente alguém chega com uma desculpa falando que não consegue jejuar, porque eu consigo me desviar ali pelos meus limites e eu consigo fazer jejuns enormes, gente. E eu não chego a 50 quilos. Tem gente que tem muito mais e fica chorando, sabe? Às vezes não tem nada de problema de saúde e fica, ai, porque eu não consigo. Consegue sim, consegue. E aí eu fui e fiz esse propósito, né? Comecei a fazer. Quando virou a semana, por exemplo, passou uma semana, né, que eu fiz esse propósito, aí tava tudo certo, normal, beleza. Quando virou a semana, a minha imunidade caiu. Também, né, gente, jejuando todo dia. Mas assim, eu abri o jejum meia-noite, mas eu ficava acordada até meia-noite. Eu ficava acordada até meia-noite para abrir o jejum, abria, orava ali diante de Deus, e aí ia dormir e tentava acordar no máximo 8 horas, 9 horas, no máximo, para poder conseguir estar aproveitando aquele tempo ali de jejum com Deus, né? Então, assim, eu acho que foi isso mesmo, meia-noite. Tá certo, foi meia-noite. Aí, da meia-noite ao meio-dia. Aí, né, a minha imunidade caiu, como eu falei pra vocês. E aí eu comecei a ficar com a garganta muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Sendo que eu tava ensaiando pra vigília, que eu até deixei aqui no canal, né, as lives. Não sei se você assistiu, mas assista, gente, é bênção de Deus. Foi bênção de Deus, a vigília da virada de ano. E aí, como a minha imunidade caiu, né, a garganta ficou muito ruim, eu comecei a tossir um pouco também. E eu não melhorava de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Mas mesmo assim eu continuei, né? Eu falei, não, eu vou com esse propósito até o final. E eu orando pra Deus. Na verdade, eu coloquei duas coisas que eu queria, né? Uma, eu coloquei essa daí, que eu queria me livrar dessa raiz de amargura. E a outra era algo um pouco mais pessoal. Mas as duas coisas Deus abençoou, graças a Deus, gente. E aí, como caiu a imunidade, né? Eu ia nos ensaios, gente, e eu não conseguia cantar direito. Quem viu a live, viu que na live parece que a minha voz tá normal, quase, né? Mas não tava. Pra mim que tava cantando, gente. Até pra quem tava lá e falou assim, nossa, a Priscila tava empolgada pra cantar. Mas não é que eu tava empolgada, gente. Só Deus sabe como que tava minha garganta. Só que eu falei, eu não quero nem saber, eu vou cantar. Eu posso estar rouca, sem voz, eu vou cantar, não interessa. Então, assim,
Eu sabia que aquilo era por conta que tinha baixado minha imunidade. Eu sei, gente. Eu jejuo direto, então eu já sei que é por conta disso daí. E eu sei que é por conta que eu fiz um jejum muito prolongado, muito pesado, né? Eu nunca tinha feito um propósito desse tamanho, 12 horas de jejum todos os dias. E aí, né, os sonos da Rebeca desregulou todo. Sempre acontece isso quando geralmente eu entro em batalha espiritual por conta de alguma coisa, né? Ou em jejum, propósito. Do nada, o sono dela desregula tudo. Ela começa a acordar toda hora de madrugada. Então, além de eu ficar assim, com a imunidade baixa, que a garganta tá ruim, não sei o que lá. Aconteceu essa questão da Rebeca. Então, às vezes, não todos os dias, mas às vezes eu acabava acordando 10 horas, 11 horas para entregar o jejum meio-dia. Então, às vezes eu começava a me incomodar. Eu falava, oh meu Deus, me perdoa, mas não é porque eu quero, o Senhor tá vendo que é por conta da Rebeca, tudo. Então, gente, é uma luta muito grande. Mas o que vem de bênção também, né, gente? Eu fiquei muito, mas muito sensível espiritualmente, muito sensível mesmo. O que aconteceu, gente? Eu fui fazendo o propósito, né? Quando chegou no Natal, eu fui passar o Natal na casa da minha mãe, né? Vocês podem até falar assim, mas como que você vai passar o Natal na casa da sua mãe se você teve que abrir o jejum todo dia meia-noite? Pois é, eu não sei ir lá, gente. Não comi a ceia de Natal lá, mas eu fiquei lá, porque já fazia alguns anos que eu não passava com eles lá, né? Então eu fui pra lá. Levei a Rebeca, tudo, e fiquei lá. Eu só falei pra eles que não iria comer, eles já sabem mais ou menos o porquê, né? Eles já são cristãos também, então eles nem ficam perguntando, graças a Deus. Então eu fiquei lá, mas o importante é que a gente tá lá, né? Por uma mãe, já o importante é o filho tá lá. Então eu fiquei lá, tudo, depois fui embora. No outro dia, gente, no dia 25, eu acordei com. Aliás, gente, antes de eu chegar lá na casa da minha mãe, que era de noite, né? Que era umas 10 e pouco, tudo que eu ia lá com a Rebeca, o meu marido tinha pegado pernil. Outra coisa que eu vou explicar mais pra frente, tá, gente? A influência da cara de porco para quem tá na batalha espiritual. Eu ouvi as pessoas falar, mas eu não levo tanto crédito assim. Até que eu passei nisso na pele. Por isso que é bom, né, gente? Porque Deus dá as experiências na pele. E aí, meu marido pegou uns pedaços lá na casa da avó dele e levou lá pra minha casa. Aí eu fui comer. Gente, na hora que eu comi, eu senti uma fraqueza. Não foi física, foi espiritual. Só que na hora eu tava com tanta pressa pra arrumar a Rebeca, tudo que eu tinha que sair, que eu acabei comendo assim, eu senti alguma coisa assim, sabe? Quando você perde alguma força, eu não sei explicar pra vocês, gente, mas era uma sensação de perca de força espiritual, não era físico. Só que eu nem dei tanta importância assim, comi um pouco só, mas me deu um desânimo pra comer, porque eu sempre amei pernil, gente. Eu amo pernil, amo. Só que naquele dia mesmo, no Natal, me desanimei na hora e parei de comer. Aí eu fui, peguei a Rebeca, fui pra lá pra casa da minha mãe, né? Deu meia-noite, eu não podia comer mais nada, né? Abri meu jejum lá, fui lá no banheiro, orei, né? E abri o jejum lá. Aí tudo bem. No outro dia, antes de dar meio-dia, eu acordei com como é que chama aquilo, gente? Ai, como é que é a palavra? Que eu tava a palavra na cabeça. Ai, gente, esqueci, que raiva. É uma opressão muito forte quando eu acordei, no dia 25, né? E que eu, sabe, gente, eu tinha duas coisas pra fazer, por exemplo, eu tinha que pegar a roupa lá e trazer aqui em cima pra estender, e eu tinha que fazer a madeira da Rebeca, pronto. Parecia que eu tinha um monte de coisa pra fazer, cedo que eu tinha que fazer só essas duas, e parecia que eu tinha uma mochila com um saco de cimento atrás nas costas, porque eu tava bem assim, cansada, com um cansaço espiritual. E como eu já tava jejuando desde o dia 10 ou 9, mais ou menos, eu tava muito sensível, então eu já sabia que isso era opressão, tava clareza, gente, que isso era uma opressão. Quem tá jejuando todo dia, a gente fica com uma clareza muito grande. E aí eu falei pro meu marido, eu vou fazer a madeira da Rebeca aqui, você dá pra ela, eu vou subir pra cá pro carro e eu vou orar aqui, porque eu tô sentindo uma opressão muito grande. Meu marido não tava ligado, porque ele não tava jejuando naquele dia, então ele falou, não, é por conta do cansaço, porque ele viu que eu não tava dormindo durante o dia, durante a noite por conta da Rebeca, né? E ele achava que era cansaço, mas não era, gente. Eu sabia porque eu tava muito sensível espiritualmente. E aí eu vim pra cá pra cima, né? Porque eu gosto, quando eles estão lá embaixo, lá, eu não gosto de pedir pra eles sair, eu prefiro eu mesma sair e ficar aqui. Quando eu vim batalhar aqui, gente, na hora eu já cheguei já lutando espiritualmente, que eu vou explicar mais pra frente. E aí eu tive uma experiência aqui dentro do carro, né? Eu não sei se vocês vão lembrar dessa sensação, mas quem já foi pra praia, tem quando a gente entra na água, que o mar não tá forte, mas o mar tá balançando, que a água sempre fica balançando, né? Sabe quando a água fica balançando assim? Então, eu senti como se eu estivesse entrando dentro da água. Não, senti como se eu estivesse dentro da água, porque eu tava de olho fechado, assim, orando lá, declarando um monte de coisa. E eu senti esse balanço aqui, gente. Eu senti isso. Só que eu não era eu que tava balançando. Eu sentia como se eu estivesse dentro da água e eu sentia o balanço da água, assim. Eu não sentia
a água molhada, não, mas eu sentia como se eu estivesse dentro da água e eu sentia o balanço da água. Aí eu até eu orando, né? Eu pensando assim, o que é isso? Será que é o carro que tá balançando? Aí na hora que eu abri o olho, mesmo orando assim, o carro tava parado, gente. Era espiritualmente, literalmente espiritual. E quando eu saí do carro, eu não tava me sentindo mais aquela opressão. Então, assim, foi muita batalha. Aí, beleza. Eu ainda tava sentindo aquela angústia, ainda aquela raiz de amargura, né? O que aconteceu? Foi passando os dias, gente, quando faltava 5 dias pra entregar o propósito, né? Pra chegar no dia da vigília, que era no último dia do ano. Eu falei, eu tava muito mal, gente. Eu tava muito mal, ruim. Minha garganta tava péssima. Eu ainda tava falando, meu Deus, não vou conseguir cantar. Eu só tinha 2 músicas pra cantar, né? Como primeira voz. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que cantar. Eu não vou deixar de cantar, mas tava muito complicado, gente. Até para os ensaios tava muito ruim conseguir ensaiar. E aí eu tava me sentindo ruim, a minha saúde tava ficando ruim. Aí eu peguei e falei, não aguento mais, meu Deus, eu vou ter que entregar. Aí faltando 5 dias pra entregar, que foi no dia 20. Peraí, gente. Tá certo, foi no dia 26, ou seja, depois que aconteceu aquela opressão, no outro dia eu acabei entregando. E aí, quando faltava 6 dias, né, por conta da vigília, eu acabei entregando. Não, quando foi? Eu acho que foi no dia 27, gente. Não sei. Faltando acho que uns 4 dias pra entregar. Eu acabei entregando porque eu fiquei com medo de acabar com a minha saúde, porque eu tava me sentindo muito debilitada. 12 horas de jejum todo dia, gente, não é fácil. Aí eu, mesmo que eu comia assim, não comia que nem enlouquecidamente fora do período de jejum. Mas mesmo assim eu tava sentindo que não tava suportando, sabe? Quando a gente sente que tá no limite. Então se você sente que você tá no limite, fecha o propósito, fecha. Sabe que não é luta espiritual, que realmente é o seu corpo que tá pedindo? Fecha. Não, sabe? Deus conhece o seu limite e ele vai te abençoar da mesma forma que foi o que aconteceu comigo. Porque eu fiquei muito triste. Eu gosto de ir as coisas até o final, gente. Eu luto até a última. Mas se eu ver que realmente não dá, eu não fico insistindo porque eu respeito o meu corpo, né? Então, assim, aí eu fui, encerrei. Pedi perdão pra Deus, né, por conta de algumas noites eu acabar acordando bem tarde, quase no final do jejum, só que mesmo assim eu tava sem comer, né, gente, então eu acordava com fome da mesma forma, só que mesmo assim, né, ai, meu Deus, me perdoa, não sei o que lá, e aí, gente, quando eu entreguei, eu ainda tava com aquela raiz de amargura, mas Deus foi tão maravilhoso que no último dia eu tava fazendo um brigadeiro pra levar pra igreja, né, à noite, por conta da vigília, que era o que eu tinha que levar, eu conversando com Deus, né, ali enrolando os brigadeiros, eu fiquei até triste. Eu falei assim, ai meu Deus, eu queria tanto ter terminado esse propósito, era pra mim estar entregando ele hoje. E eu não sei se realmente eu vou conseguir virar um ano. E daqui a pouco eu parei pra pensar, assim, naquela dor, naquela angústia, naquela raiz, né? Que toda vez que eu falava naquilo, era algo que andava comigo. Quem já teve isso sabe. A pessoa anda com aquilo. A pessoa não vive mais feliz plenamente como que ela era, gente. Sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas quem já sentiu sabe do que eu tô falando. E aí, quando eu falei isso, quando eu pensei isso, né? Daqui a pouco eu fui lembrar, assim, da dor que é a raiz. Aí, daqui a pouco eu não senti mais nada. Aí eu falei, meu, não acredito que Deus me curou. Eu não acredito que Deus tirou isso. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu agradeci tanto a Deus, gente, tanto a Deus que pra mim, eu sempre faço a minha lista de meta pro outro ano, mas pra mim eu já ganhei o ano só de eu ter conseguido me livrar disso, que era algo que tava há anos na minha vida e era algo que parecia totalmente impossível de eu sozinha me livrar, realmente. Eu tive que pedir a intervenção de Deus pra literalmente arrancar aquilo de dentro de mim, porque não era só liberar o perdão, que eu já tinha liberado o perdão várias vezes, mas eu não tava conseguindo tirar aquela raiz e aquilo tava fazendo mal só pra mim. A pessoa não tava nem aí, né? Então, assim, eu fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz. E quando virou o ano também, além de começar o ano com o coração aberto, limpo diante de Deus, aquilo que é outra coisa que eu também pedi, que era algo mais pessoal, Deus também concedeu. Então, assim, mesmo sem eu conseguir terminar o propósito, Deus viu o esforço que eu fiz, Deus viu a intenção do meu coração. Então, gente, às vezes você tem que quebrar o propósito, você acha que Deus não vai receber porque eu tive que quebrar. Deus conhece o seu coração. Se você quebrou porque você quis, não vou, vou comer porque eu tô com vontade de comer, e aí vai e quebra. Aí Deus tá vendo a intenção. Agora, se você realmente tá se esforçando, tá vendo que ali é o seu limite, Deus conhece o coração, gente. Então, eu fiquei tão feliz porque realmente eu me senti livre. Tem gente que fala, né, que quando você libera o perdão, você é liberto. Literalmente, você se livra mesmo, porque a falta de perdão é algo que só faz mal só pra você. A outra pessoa não tá nem aí, é só pra você que faz mal. Então, toda vez que você tiver que perdoar, já libera o perdão na hora. Não fica, sabe? Mas comigo foi diferente porque não foi uma coisa. A pessoa começou a fazer várias coisas, então foi acumulando aquilo dali, sabe? Acumulando, acumulando, até que chegou uma hora que eu não tava aguentando mais.
Mas, graças a Deus, eu me vi livre. Eu tive que pagar um alto preço, gente. Foi um preço muito grande pra me poder conseguir. Porque pra mim, pelos meus limites, pra mim, esse propósito foi um dos propósitos maiores que eu já fiz com Deus. Mas, graças a Deus, Deus deu vitória. Deus é maravilhoso. E me mostrou as batalhas que foi, gente. Então, assim, pra vocês verem o tamanho do nível que é uma batalha espiritual. A gente tem que reparar cada coisa que acontece. Às vezes a gente esquece, né? A gente acaba brigando com o marido, achando que é o marido que tá puxando briga, mas não é. É algo ali que o demônio tá tentando criar uma situação pra você quebrar seu propósito. Então a gente tem que estar com os ouvidos atentos. Às vezes a questão de, eu tô sentindo um cansaço. Às vezes você pensa que é cansaço, mas é opressão. E vai lá repreender. Na hora que eu repreendi, acabou. Entendeu? Então eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que funciona, como que aconteceu. Eu tô encerrando aqui esse vídeo, senão pode acabar a memória do meu celular. Mas eu espero que já tenha entendido mais ou menos pra vocês como que é uma batalha espiritual. Então eu vou estar trazendo os vídeos aí toda terça-feira. E espera, tá bom? Terça-feira aqui, agora eu já vou falar quantos vídeos são, vou ver direitinho. Mas eu tenho certeza que quando vocês terminarem de assistir todos esses vídeos da batalha espiritual, vocês vão entender muito bem como que funcionam as coisas. E pode ter certeza, gente, o diabo vai correr em nome de Jesus, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau.